Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui com mais um JB Entrevista. Hoje eu tenho a honra de conversar com Eduardo Cantz. Ele é o atual diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais do Prumo Logística. Eduardo ele foi diretor jurídico e de sustentabilidade do Porto de Açu, afiliada do grupo. Ele é responsável pela administração do porto e com mais de 15 anos de atuação nos setores de energia, óleo e gás e infraestrutura. Ele ocupou posições de liderança nas áreas jurídica, regulatória e de sustentabilidade. É professor convidado dos cursos de pós-graduação da FGV e do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Ocupou também a posição de chairperson do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Americana de Comércio. É graduado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Direito Ambiental pela PUC do Rio e em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua trajetória. Boa noite, Andréa. Boa noite, ouvintes da JB-FM. É um prazer participar aqui do programa. Bom, falar da minha trajetória rapidamente. Eu sou advogado de formação, formei na PUC. E desde o início da minha formação eu tive uma afinidade muito grande com o direito ambiental. Sempre fui encantado com entender essa área do direito, que é uma área muito recente e que de lá para cá ganhou cada vez mais importância. A gente vê hoje, né, no noticiário como é relevante entender a importância do desenvolvimento de negócios e da proteção do meio ambiente. Comecei minha carreira trabalhando no grupo Michelin, importante fabricante de pneus mundial, que tem uma presença grande aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. E da Michelin eu trabalhei também em escritório de advocacia, em empresas de energia, na Eneva, uma importante produtora de gás natural e geração de energia. E estou no grupo Prumo desde 2018, ocupando posições na área institucional de sustentabilidade. Muito bom. A Prumo tem como propósito exatamente criar e desenvolver esses negócios que transformarão o Açu no maior e mais eficiente complexo portuário industrial. E também energético, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Porque a modernidade, a tecnologia que vocês estão trazendo para esse complexo. Exatamente, Andréa. Primeiro é importante entender o papel dos portos, né? Portos são infraestruturas essenciais na economia de um país. Movimentação de cargas e de pessoas no comércio internacional, você liga um porto a outro. Durante a pandemia a gente viu como foi importante e como foi disruptivo o que aconteceu no comércio global de bens e serviços, e os portos desempenharam um papel essencial na manutenção dessas cadeias. O Açu tem características que o tornam um porto único no Brasil. O primeiro deles é o fato de ser um porto 100% privado. O Açu tem um modelo único, como eu falei. Olhando para outros portos no Brasil, a ampla maioria deles ainda são portos públicos. Aí o Açu, com isso, tem uma vantagem competitiva importante. A segunda deles é ser um porto indústria. O que isso significa? Significa que o Açu não está só dedicado à movimentação de cargas. Nós temos na retroárea, na área atrás imediatamente do porto, um zoneamento industrial de 90 km² destinado à ocupação de indústrias. Isso traz também uma vocação muito importante do Rio de Janeiro, que é exatamente associar a movimentação de bens no porto com as indústrias que se instalam na retroárea. Tá? Então, uma característica bastante peculiar do Açu nesse sentido. É interessante, né? Vocês conseguem então integrar, né? Ele é reconhecido então justamente como uma nova opção logística, né? Isso é que eu acho que é a grande característica do Açu, não é isso? Porque você pode juntar os empresários, você está criando todo um desenvolvimento para aquela área também, né? E eu acho que é a capacidade de receber embarcações de grande porte, né? Exatamente, André. O Açu é um porto que a gente chama, uma denominação correta é de ser um porto de águas profundas. O que significa isso? Significa que nós conseguimos receber as maiores embarcações do mundo ali. E para dar uma ilustração de como isso é importante, né? O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. Esse petróleo ele é produzido em alto mar. Então, para conseguir trazer o petróleo produzido nas plataformas, posteriormente ser exportado, é preciso ter um porto de águas profundas em que esse petróleo é transferido de um navio para o outro. Isso é feito no Açu hoje. Já somos responsáveis por movimentar cerca de 30% das exportações de petróleo do país. Então, por isso vocês são um hub de energia, né? Então, por causa dessa área também... Exato. E não só pelo petróleo, André. É interessante, a gente hoje tem uma movimentação muito relevante de petróleo, também de gás natural. Hoje o Açu
possui na sua retroárea, no conceito de Porto Indústria, a Gás Natural Açu, é uma parceria da Prumo com a BP, a Siemens e a chinesa SPAC para o desenvolvimento de um parque de geração a gás natural. No ano passado, nós iniciamos a operação da primeira usina de geração a gás natural, a GNA1, com 1.300 megawatts de energia, num momento crucial para o país, no momento que o país passava por uma escassez hídrica. A GNA1 entrou em operação exatamente para conferir uma energia segura e importante para evitar riscos de desabastecimento, por exemplo. Então, nós temos hoje a GNA2 em construção, vai adicionar mais 1.700 megawatts de energia a gás natural na retroárea do Porto do Açu. E no total, ou seja, a soma de GNA1 e GNA2, esses 3.000 megawatts, correspondem à energia necessária para abastecer 14 milhões de residências, só para você ter uma ideia da importância desse empreendimento instalado no Açu, né? E principalmente no cenário mundial, né? Que eu acho que isso é interessantíssimo para o Brasil e para o Rio de Janeiro, né? Para a economia. Fundamental, porque o gás natural ele é o combustível da transição energética. E a transição energética ela vai acontecer gradualmente. O gás natural tem um papel fundamental neste caminho para um futuro de baixo carbono. Nós temos certeza que o Açu vai ser um ator muito importante, André, nesse cenário, exatamente por preencher todos os requisitos que a transição demanda. Ou seja, primeiro, petróleo e gás natural ainda continuando a exercer um papel fundamental e no futuro as energias renováveis. Pouca gente sabe, mas o Açu tem um papel fundamental no desenvolvimento dos chamados parques eólicos marinhos. Nós estamos ali à frente de uma das melhores áreas no Brasil para ventos offshore. Tá? Então hoje nós já temos uma série de projetos em desenvolvimento ali logo à frente do Açu, e parque eólico marinho ele depende essencialmente de uma infraestrutura portuária para se desenvolver. Nós temos um casamento perfeito. Perfeito, é uma tecnologia super nova, né? Isso é uma coisa que está se implantando mundialmente. Exato. E é muito bom ter isso aqui exatamente na economia do Rio de Janeiro, né? Agora, falando de sustentabilidade, né? Quer dizer, que é a tua área também de atuação, como é que está o Porto inserido nesse contexto? Bom, o Açu, além da sua atividade portuária, além de toda a atividade industrial que eu comentei nessa ideia de conceito de Porto Indústria, o Açu é também proprietário da maior reserva privada ambiental do estado do Rio de Janeiro, a RPPN Caruara, Reserva Particular do Patrimônio Natural Caruara. São 4.000 hectares de área dedicada à conservação ambiental, onde nós protegemos um fragmento de restinga desse ecossistema bastante impactado, um ecossistema costeiro, integrante da Mata Atlântica. Dessa área, nessa região em São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu, nós protegemos esse fragmento super relevante. No mês passado, inauguramos o nosso centro de visitantes, então uma área dedicada à educação ambiental, à visitação turística, e tem sido um polo, já começa a ser um polo fundamental de visitação no Norte Fluminense. Eu queria deixar aqui o convite a você e a todos os ouvintes para conhecerem o centro de visitantes da nossa reserva Caruara em São João da Barra. Isso é sensacional, isso é uma dica ótima, né? Eu acho que é muito bom saber que esses projetos estão acontecendo e estão sendo desenvolvidos aqui no Rio de Janeiro. E, quer dizer, falando em desenvolvimento do Rio, qual é o principal papel da Prumo e do Porto no Rio de Janeiro? Bom, André, primeiramente, o Açu hoje tem sido um grande gerador de emprego para o Rio de Janeiro. São hoje 7.000 postos de trabalho direto no Porto, um número bastante relevante. São João da Barra é o município que mais criou postos de trabalho de 2007 a 2019, então pegando um período pré-implantação do Porto até um período recente, São João da Barra, onde o Porto está localizado. Então isso traz um componente econômico bastante importante, mas esses empregos não estão só no Porto, né? Esses empregos eles vêm em toda a cadeia. Por exemplo, hoje a gente tem uma movimentação de serviços na cidade de Campos, cidade próxima ao Porto, que é bastante relevante e também capitaneado pelo Açu. Além de geração de empregos no Porto e na cadeia, a gente tem também um papel muito importante no recolhimento de impostos e também na geração de oportunidades de fornecedores locais. A gente tem compromissos de priorizar a contratação de mão de obra local e também priorizar a contratação de fornecedores da região.
Isso é sensacional, né? Quando começa a dar certo, né? Move, né? Toda o em volta, né? Todas as cidades passam a ser mais produtivas, as pessoas têm mais empregos. Isso é muito bom, né? Muito bom saber desse desenvolvimento no nosso estado, né? E, na tua opinião, quais são as principais oportunidades e quais são os desafios que vocês têm para criar exatamente esse ambiente de negócios? Acho que os principais desafios, Andréia, estão associados à logística, à conectividade. O Açu vai continuar crescendo e, com isso, nós vamos aumentar o fluxo de caminhões, de ônibus que acessam o porto. Nós teremos essa movimentação que hoje já é grande, ela vai aumentar. Então, isso precisa ser acompanhado de investimento em infraestrutura. Então, é importante dizer que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem feito um papel relevante com o Pacto RJ dentro desse pacote de investimentos em infraestrutura. Uma das ações previstas é a melhoria dos acessos rodoviários ao Açu, e isso nos ajuda no sentido de permitir ou dar base a esse crescimento que a gente projeta para os próximos anos. E a gente tem um trabalho bastante importante também com o governo federal, que é viabilizar uma conexão ferroviária ao Açu. Hoje a gente não tem ainda uma conexão ferroviária chegando no porto, mas é fundamental que haja essa integração entre os portos e a conexão ferroviária do país, para que a gente consiga movimentar cargas para dentro do país de forma mais eficiente. Quanto mais desenvolvimento de infraestrutura, maior fica a possibilidade, né, de trazer até novas indústrias, novas empresas para o Sul, né? Acho isso bem bacana. E vários empreendedores estão nos escutando, né? Qual é a sua dica como profissional, com uma carreira de sucesso, que você teria para quem quer empreender nessa área, principalmente a área de energia, né? E de logística, de infraestrutura? André, empreendedorismo é um dos valores da Prum. E nós desenvolvemos o Açu com uma mentalidade empreendedora. Empreendedor é aquele que enxerga a oportunidade nos desafios. E é exatamente assim que a gente tem feito o Açu crescer, olhando para os desafios e olhando onde estão as oportunidades para a gente resolver os grandes gargalos, os grandes desafios hoje da sociedade, da economia, da infraestrutura. Então, a minha dica é exatamente ser resiliente e olhar as oportunidades, porque elas estão ali na sua frente. A diferença é como você olha para ela. E olhando para a sua carreira, qual foi o melhor conselho que você já recebeu ao longo da carreira que fez uma diferença, que fez uma virada de chave? Olha, foram vários, André. Eu destacaria um conselho que eu certa vez ouvi em um determinado momento da minha carreira, que foi: o que te fez chegar até aqui não são as características que vão te permitir dar o próximo passo. E essa foi uma mensagem que me tocou bastante, porque nós somos acostumados a repetir o que a gente já faz, né? E somos, de certa maneira, tendenciados a assim comportar, mas a gente, à medida que vai progredindo na carreira, vai aprendendo novas competências, novas formas de trabalhar. Então, acho que esse foi um conselho que eu recebi, que eu incorporei na minha vida profissional. Muito bom. Eu queria, então, você quer fazer alguma consideração final? Foi muito boa essa nossa conversa, acho que as dicas são ótimas e eu achei maravilhoso conhecer um pouco mais do Açu, né? Porque é um tema que está aqui próximo e que a gente precisa falar de coisas boas. Nós trabalhamos sempre as agendas positivas e é impactante conhecer uma empresa que está se desenvolvendo tanto no nosso estado. Eu queria agradecer a oportunidade, André. Queria reforçar aqui o convite para você visitar o Açu, deixar também um convite para os nossos ouvintes da JB-FM para conhecer o porto e conhecer também a nossa reserva Caruara. Dizer que o Porto do Açu e o que nós estamos fazendo no Açu é exatamente o que a gente quer para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que dá certo, é o Brasil que dá certo, o Brasil que gera emprego, o Brasil que gera oportunidade de renda, é o Brasil que movimenta a economia, e é o que a gente tem trabalhado incessantemente para transformar aquela região norte na região estratégica e da economia fluminense, conectando o Rio de Janeiro, o Brasil ao mundo através do Porto do Açu. Excelente. A conversa com o Eduardo Cantz, diretor executivo de sustentabilidade e relações institucionais do Grupo Prumo e do Açu. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
Obrigado, André. Foi um prazer. Se você gostou dessa conversa, dessa entrevista, deixa lá o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.